Muito bem, siga o item 1, tá ok? Ou slide 1, conforme você queira, né, denominar. Olha só, aqui eu vou tratar das considerações iniciais, mas é muito importante o que eu vou falar aqui, porque eu já vou te dar as principais dicas e provavelmente só com essa introdução você já vai entender o que é essa reforma, tá ok? Antes, porém, alguns pontos importantes. Veja, como surgiu essa reforma? Nós tínhamos aqui o projeto de lei 6787 de 2016, que foi convertida na lei número 13.467, aprovada no dia 13/7/2017 e publicada no dia 14/7, e que entrará em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Certinho? Agora acompanhe historicamente as informações, que é importante. Veja, esse projeto de lei foi, claro, primeiramente apreciado e aprovado pela Câmara dos Deputados. Certinho? E, em seguida, no Senado, sofreria uma série de ajustes e retornaria à Câmara. Mas o governo federal pediu ao Senado que aprovasse o que foi aprovado na Câmara na íntegra, porque em seguida o governo federal editaria uma medida provisória para ajustar vários pontos. Por exemplo, sabemos que a reforma extinguiu a contribuição sindical compulsória, obrigatória. Passou a ser facultativa, certo aí? Mas os sindicatos, já na era do Senado, o projeto de lei ainda tramitando no Senado, eles queriam que não fizesse essa mudança, que a contribuição permanecesse, certo aí? De forma que não se surpreenda se a medida provisória que o governo venha a editar traga de volta a contribuição sindical e tantos outros pontos que a reforma precisa ser ajustada. Deu para entender? Então houve essa negociação para que o Congresso Nacional, então, aprovasse a Lei 13.467. Essa é a história. Certinho? Agora, a Lei 13.467 alterou o que na realidade? Alterou 3 pontos, olha. Alterou principalmente a consolidação das leis do trabalho, a CLT. É o que trataremos como a parte mais importante deste curso, certo aí? Mas não alterou só a CLT, alterou também a lei da terceirização. Esse ponto eu quero esclarecer o seguinte, veja, nós temos aqui a Lei 6.019 de 74, que trata do trabalho temporário, certo aí? E aí o que o governo fez? Alterou a lei do trabalho temporário, inserindo aqui, por meio da Lei 13.427 de 2017, a lei da terceirização. Na verdade, deixe-me explicar. Prestação de serviço, via de regra, é regido pelo Código Civil, que foi alterada lá em 2002 com a Lei 10.406. Certo aí? Então nós temos um capítulo só sobre a prestação do serviço. A terceirização estava lá. E aí o que acontece? O Tribunal Superior do Trabalho, o TST, por meio de súmula, decidiu que o que está no Código Civil não cabe como terceirização a atividade principal, a atividade fim. E vinha com esse dilema esse tempo todo. E a Lei 13.427 de 2017 teve como fim principal o que? Inserir a atividade principal.
mas a redação foi péssima. E muitos entendiam que foi inserida. Outros entendiam que não foi inserida. Então, nessa dúvida, o que é que fizeram? No projeto de lei 6787, já que faz o quê? A reforma trabalhista, já procurou alterar texto da lei 13427, que alterou a lei 6.019, tratando agora da terceirização com as letras grafadas de que pode sim o que? Terceirizar a atividade principal. Então pronto, no país, agora, com a reforma trabalhista vigorando lá no dia 11 de novembro, então as empresas vão poder terceirizar a sua atividade fim. Certinho aí? Muito bem. E o terceiro ponto foi este. A lei da reforma trabalhista, a reforma trouxe, inclusive, a alteração na lei do INSS. A lei de custeio do INSS, porque o direito previdenciário é dividido em dois direitos. O direito de custeio é aquele que vai financiar e o direito de benefício. Certo aí? A parte do custeio, que é a lei 8.212 de 91, está sofreu também uma alteração. Certo? Aqui já antecipa algumas coisas. Veja, as pessoas perguntam, é constitucional, é inconstitucional? Então, vou abrir aqui um parênteses e esclarecer um ponto importante. Veja, é comum pegarmos as literaturas e os autores já estarem indagando a inconstitucionalidade de pontos da reforma. É muito comum, na conversa entre as pessoas, falarem em inconstitucionalidade. Então, vamos ser claros aqui. Veja, uma lei, uma vez aprovada, ela ganha autonomia. Como ela foi aprovada pelo Congresso Nacional Brasileiro, nos termos da Constituição, em primeiro lugar, toda lei que foi promulgada, ela é constitucional. Certo aí? Então, esta lei já foi promulgada e vai entrar em vigor. Então, a lei é constitucional. Certo aí? Aí você diz, não, mas eu acho que é inconstitucional. Bom, você pode estar aí analisando o texto da lei e percebendo que, na sua concepção, há algum texto que esteja carregado de inconstitucionalidade. Nem por isso falamos que a lei é inconstitucional. A lei é constitucional. Até que, pela via oficial, o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Suprema Corte, decida, quando instigado, o quê? Pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Tá certo? Então, este curso tem como objetivo o quê? Fazer com que você entenda a aplicação do texto aprovado de forma objetiva. Tá ok? Então já não é hora de discutir se a lei é boa ou é ruim, se a lei vai gerar emprego ou não vai gerar emprego. O que faremos aqui é o quê? Fazer com que você compreenda a lei e depois que você entre com o seu pedido de inconstitucionalidade ou não, discuta isso. Então, daremos base para isso. Tá ok? Então, voltando ao assunto, veja que nessa parte da legislação de custeio, curiosamente, eu vou até te dar uma dica. Veja, a Constituição diz o seguinte, não se pode criar nenhum benefício sem apontar qual a origem do custeio. Então, nós temos aqui, veremos ao longo do curso, que tem tópicos na reforma tratando de alguns benefícios onde não foi citada a origem do custeio. Aí, eu vou dizer que é inconstitucional? Não, eu vou citar. Agora, você é que vai analisar e tomar a sua decisão se vai, por meio do corpo jurídico, pedir a inconstitucionalidade ou não. Tá ok? Muito bem. Então, são 3 pontos das alterações.
certinho? Altera a CLT, altera a lei da terceirização e altera a lei do INSS na parte de custeio, certinho? Olha só, a questão é, muitas vezes a pessoa está perguntando, a CLT é velha? A CLT é antiga? Veja, essa questão de uma lei ser velha, ser antiga ou não, é muito relativo, certo? Por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos é de 1766. Se você colocar na calculadora, neste momento, a Constituição americana tem 241 anos. Né? Agora, ela continua sendo aplicada lá normalmente? Continua. Agora é outro país, é outra economia, né? É outra educação, enfim. Então, não dá para a gente comparar com a nossa CLT. A nossa CLT é de 1943. De lá para cá são o quê? 74 anos. Certo aí? Para você não ficar com a impressão que somente agora a lei está sendo alterada, quero que você entenda que ao longo desse tempo a lei foi sendo alterada. Olha só que curioso. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, tem 922 artigos. Só que numa lei sempre o artigo primeiro e o último não contam. Não é isso? Por razões óbvias, né? Então, no final das contas, a lei tem o quê? 920 artigos. Agora, preste bem atenção. Desses 920 artigos, 763 artigos já sofreram alterações. Tem artigo que já sofreu alterações mais de uma vez, inclusive, ao longo desse tempo. Certo? Ou seja, 83% da nossa lei trabalhista sofreu já alterações. Certo? E 157 artigos estão intactos, ou seja, apenas 17% estão intactos. Tá ok? Agora, mudança como esta da atual reforma nunca aconteceu. Por isso é que preste muita atenção, porque nós estamos mudando de paradigma, estamos mudando de cultura, mudando muita coisa na nossa lei. Por exemplo, nós teremos um capítulo, o capítulo 4, por exemplo, do nosso curso, vai tratar da parte mais importante, a essência dessa reforma. Até agora, tudo era baseado na lei e nas jurisprudências, certo aí? E essa lei, ela quer se modernizar ao ponto de fazer uma virada na chave. Como? A partir do dia 11 de novembro de 2017, entraremos na ideia de que o acordo feito, fica acima do que está na lei. Daí o termo, a primazia do acordado sobre a forma legal. Certinho? Olha só, quando se fala em direito do trabalho, nós estamos falando de 3 pontos importantes. O direito individual, que trata sobre o salário, 13º salário, férias e etc. Tá ok? Nós temos o direito coletivo. Ora, o direito coletivo envolve sindicatos. Então, sempre que falar em direito coletivo, ele envolve sindicato. Entendido aí? Já já esclareço melhor. E o direito processual do trabalho. Olha, este curso não vai tratar da parte processual, mas eu já lhe antecipo o seguinte. Em 2014, houve grandes alterações na parte processual do direito do trabalho. Certo? 2015 também trouxe mais alterações. E todos sabemos que em 2016 entrou em vigor no país o quê? O novo Código de Processo Civil. Certo aí? O novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016, repito, ela já moderniza o direito processual do trabalho brasileiro. Certinho aí? Muito bem, de forma que nós trataremos ao longo deste curso aqui o direito do trabalho individual e
coletivo. Sobre esta parte aí, quero que você preste atenção no seguinte. Veja. Primeiro, o que seria direito do trabalho coletivo? Olha só. Nós temos a Convenção Coletiva do Trabalho, grave bem a sigla, CCT, Convenção Coletiva do Trabalho. Vou esclarecer já já, certo aí? E o Acordo Coletivo do Trabalho, guarde bem a sigla, ACT, Acordo Coletivo do Trabalho, certo? E o direito individual do trabalho está ligado ao acordo individual do trabalho, certo? Esclarecendo. Primeiro, veja, o que seria uma convenção coletiva do trabalho? Claro que os profissionais do mercado já conhecem, mas este curso tem tanta gente assistindo, certo? De repente você é um estudante que está começando e de repente não sabe ainda o que é uma convenção coletiva do trabalho. Certo? Então veja que existem sindicatos representando os empregadores, que chamamos de sindicato o quê? Patronal. E sindicatos representando os trabalhadores, sindicato dos empregados. Certinho? Beleza. E veja, convenção coletiva do trabalho é um documento firmado da seguinte forma. Quando ou mais de um sindicatos patronais se encontram com um ou mais sindicatos dos empregados. Eles então fazem o quê? Um acordo, convencionam uma situação de interesse geral e transformam num documento. Esse documento deve ser registrado no Ministério do Trabalho, chancelado pelo Ministério do Trabalho. Certo aí? E aí, então, passa a ser o quê? A Convenção Coletiva do Trabalho. Então, guardou bem? Tem que memorizar. Veja, falou-se em Convenção Coletiva do Trabalho, nós temos o quê? Um ou mais sindicatos patronais se encontrando com quem? Um ou mais sindicato dos empregados. E, chegando ao comum acordo, as regrinhas que eles colocarem ali, passa a ser o quê? Fazer parte do direito do trabalho, como uma convenção coletiva do trabalho. E terá que ser aplicado àquela classe sindical. Entendido aí? Agora, acordo coletivo do trabalho. Veja, de um lado, estamos falando de uma ou mais de uma empresa, certo aí? Que vai ou vão se encontrar com um ou mais o quê? Sindicatos dos empregados. Então veja, de um lado, empresas, certo aí? Do outro o quê? Sindicatos. Então da parte patronal, as empresas, tá? Uma ou mais empresas. E da parte dos trabalhadores, sindicato ou sindicatos dos trabalhadores. Eles se encontram e entram num acordo, preparam um documento referente a esse acordo e nós temos o quê? Acordo Coletivo do Trabalho. Uma coisa é certa, falou-se em direito do trabalho coletivo, direito do trabalho coletivo vai sempre envolver o quê? Sindicato com sindicato vai ser o quê? Convenção coletiva. Certo aí? Sindicato com empresa, acordo coletivo do trabalho. Entendido aí? Então vai sempre envolver sindicato. Agora, o direito individual do trabalho está lá no texto, certo aí? Mas que se prolonga para o acordo individual do trabalho, AIT, sigla AIT, que vai ser muito utilizado ao longo do curso, certo? Acordo individual do trabalho. Aí é o quê? O encontro entre o empregador e o seu empregado. Ou o empregador
e seus o quê? Empregados. Certinho? Então pode ser um empregador e um empregado, ou empregador e mais de um empregado. Certo aí? Eles entram num acordo, e aí chamamos de acordo simples quando envolver apenas o quê? Um empregado. Ou plurimo, quando envolver mais de um empregado. Eu vou explicar. Olha só, digamos que o empregador convidou um empregado e falou, olha, férias, de acordo com a CLT, é de 30 dias. Certinho? Podendo vender um terço, que é transformar em abono pecuniário. O que significa dizer? Que eu, empregado, tenho direito a 30 dias de férias. Mas eu estou precisando de grana. E aí, eu disse, olha, eu quero converter em abono pecuniário, nos termos da lei. Isso quer dizer o quê? Que um terço do que eu tenho de direito de férias, eu converto em dinheiro. Então eu saio de férias só 20 dias e aqueles 10 dias eu recebo em dinheiro. Deu para entender o que é abono pecuniário? Tá? Como veremos ao longo do curso, férias, via de regra, é de 30 dias. Mas pode ser de 24, de 18, de 12. Dependendo quantas vezes a pessoa faltou sem justificativa ao longo do período aquisitivo de 12 meses. Falaremos isso mais claramente depois. Entendido aí? Então, abono pecuniário é converter um terço do que ele tem direito de gozar férias. Isso está na antiga CLT e continua. Tá ok? A reforma chegou e disse, olha, agora, empregado pode fazer um acordo com o seu patrão, empregado e o patrão. Pode fazer um acordo simples. Como? É de interesse dos dois lados de fazer uso da reforma trabalhista, a Lei 13.467, e flexibilizar essas férias. Se for, eles podem fazer o seguinte, ó, a reforma trabalhista está dizendo, olha, por acordo individual, simples, férias pode ser dividida em até 3 vezes agora, sendo que uma tem que ser pelo menos de 15 dias e outra ou outras tem que ser no mínimo de 5 dias, certo? Isso o patrão e o empregado podem acordar diretamente, por exemplo. Deu para entender? Então isso é o quê? Um acordo individual do trabalho, o quê? Simples, tá ok? Vamos supor que o empregador fez uma reunião com todos os empregados, ou todos os empregados de um setor, certo? Vamos fazer uma reuniãozinha aqui e quero saber o seguinte, é de interesse de todos vocês, unanimemente, ou somente de um setor, unanimemente, de dividir as férias em 3 vezes? Aí todos concordaram, ninguém discordou, certo? Aí ele passou a lista. O empregador passou a lista. Olha, quem concorda, assine. Todos assinaram. Pronto. Aqui eu tenho mais de um empregado assinando, certo? Então, foi feito um discurso para todos assinarem, correto? Então, nesse caso, é o quê? Um acordo individual, o quê? Plurimo. Guardou isso? Isso é o direito do trabalho. Então, veja, quando se trata de direito do trabalho individual, é o que está na lei, mais os acordos individuais simples ou plúrimos. E falou-se em direito do trabalho coletivo, vai envolver o quê? Sindicato. Aí pode ser o quê? Uma CCT ou CCA. Guardou isso? Não é só entender, tem que memorizar, porque tudo que falaremos ao longo do curso vai envolver CCT, CCA e AIT. Sacou? Até já.